Paz do Senhor, irmãos. Podeis tomar assento, queridos. Gênesis 3:9 diz-nos assim: E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? O Senhor Deus chamou a Adão e disse-lhe: Onde estás? A versão que aí está, a NVI, diz: O Senhor Deus, porém, chamou o homem e perguntou: Onde você está? Eu, sentindo da parte de Deus ontem, ao refletirmos com a nossa juventude, nós começamos a pensarmos sobre algumas verdades dentro deste texto e nós introduzimos a nossa fala falando que o que nós encontramos no capítulo de número 3 do livro do Gênesis é um problema recorrente, isso existente desde que mundo é mundo. O livro do Gênesis, conhecido como o livro das origens, o livro do princípio de todas as coisas. É exatamente nesse livro que nós temos a origem da criação, o princípio da criação. É exatamente nesse livro que nós temos a menção em relação ao primeiro casal da face da terra, a primeira família. É exatamente no livro do Gênesis que nós temos menção ao primeiro pecado cometido na história da humanidade, primeiro assassinato, primeira manifestação de adoração. É nesse livro que nós temos a primeira menção sobre o dízimo, a oferta, a adoração e uma série de coisas. E é nesse livro também que nós temos a primeira pergunta. E o que me chama a atenção não é que o livro do Gênesis ele contém uma primeira pergunta, mas é quem faz esta pergunta. E a pergunta é feita pelo Deus, que é criador de todas as coisas. Mais do que criador, é um Deus também sabedor de todas as coisas. E é de conhecimento de todos os irmãos que no capítulo de número 3 nós temos a expressão, a história da queda do ser humano. Deus havia estabelecido o homem dentro deste jardim com o propósito de que através da vida do homem o nome do Senhor fosse glorificado. O ser humano dando ouvidos à serpente, às suas falas duvidosas, fazendo-se uso até mesmo da palavra do próprio Deus, mas as distorcendo, e a menção da primeira heresia na Bíblia Sagrada. O ser humano, ao dar-lhes ouvidos, comete o seu pecado. E a Bíblia nos informa que após isso, o homem, ao olhar para si agora, vê a sua condição de pecador. Ao que então ele se esconde entre as árvores do jardim. Quando Deus vem ao seu encontro como de costume ao virar do dia, para um relacionamento com o ser humano, Deus não encontra Adão. Não é que Deus não encontra a pessoa de Adão, Deus não vê a disponibilidade de Adão. Ao que Deus então faz a sua pergunta: Adão, onde estás? Nós, refletindo um pouco sobre isso, nós pensamos que essa pergunta da parte de Deus feita ao ser humano não é uma pergunta porque Deus não sabe onde Adão está. Até porque Deus é soberano, Deus ele é onisciente, Deus ele é onipotente, ele sabe, ele conhece, ele tem o poder sobre todas as coisas. Deus sabe muito bem onde o ser humano está. Deus sabe muito bem onde Adão estava. Mas a pergunta que Deus faz não revela algo sobre Deus. A pergunta feita por Deus aqui não revela a falta de conhecimento de Deus. Não revela uma deficiência divina, não revela uma problemática divina. A pergunta não é sobre o espaço, o ambiente geográfico em que o ser humano está. A pergunta de Deus, na verdade, está atrelada sobre a condição do ser humano. O homem permanece no Éden, o homem permanece no jardim. Todavia, a sua condição não é a mesma de outrora. E por isso Deus pergunta. Logo, se pensarmos sobre a pergunta de Deus,
nós vamos muito além de lugar. Nós vamos muito além de espaço geográfico, mas nós vamos a uma questão de condição. É como se Deus estivesse perguntando para Adão: Adão, onde está o seu coração? Adão, onde está a sua fé? Adão, onde está o seu propósito de existência? Adão, onde está a sua aliança? Adão, onde está a sua paixão por mim, a sua devoção? Isso por quê? Porque nós temos um Deus que procura pelo ser humano. Como de costume, é ao virar do dia, e Deus vem ao Éden, ao jardim especial, para falar com o homem. Mas quando Deus chega ali, como de costume, não o encontra. E como não o encontra, Deus pergunta: onde você está? Deus é sabedor que o mesmo pecou. Deus é sabedor que o mesmo transgrediu a lei, a ordem, o mandamento. Mas mesmo assim, é Deus quem pergunta: você sabe onde estás? Então essa pergunta não é sobre Deus. Não é sobre uma possibilidade de que Deus não saiba. Deus o sabe. O grande problema é que o ser humano, quando erra, o ser humano, quando foge de um propósito, ele mesmo não sabe onde está. Foi cantado aqui há pouco sobre o profeta Jonas. E você se lembra e sabe muito bem da história. Deus dá uma ordem a Jonas: Jonas, vai à cidade de Nínive e apregou uma mensagem de arrependimento àquele povo, porque as suas ações, o seu comportamento chegou diante de mim. Certamente, se eles não se arrependerem, eu virei contra eles com juízo. O que é que o Jonas faz? Eu não vou para lá não. Aquele povo é ruim, um povo atribulado, um povo difícil. Eu vou comprar uma passagem para Tarsis. E a proposta dele é fugir para lá. E você sabe que em meio ao percurso, Deus, que é especialista em criar situações, como nós já dissemos aqui em ocasiões passadas, para nos atrair à sua presença, Deus sopra o vento. E enquanto todo mundo está em polvorosa, angustiado, preocupado, há um Jonas dormindo no fundo do barco, até que alguém o desperta, dizendo: ei, como pode você, em meio a tudo isso, estar dormindo? Nós estamos prestes a morrer. Por quê? Porque nós temos alguém que está fugindo do propósito. E a ideia de que quando fugimos ou quebramos os princípios estabelecidos, a ideia é sempre essa: foge, se esconde, vai para o fundo de um porão, se ausente da visão de Deus. Mas Deus é especialista em criar situações para nos tirar do nosso esconderijo. E assim como Deus interveio soprando o vento para tirar Jonas do fundo do barco e depois para tirá-lo do ventre do peixe, Deus também está descendo em jardins aqui esta noite para dizer: eu sei muito bem porque foi que você se escondeu, mas mesmo assim eu continuo te procurando, porque eu sou um Deus que quero te conceder uma nova oportunidade. A maior dificuldade do ser humano não é nem quanto a sua prática pecaminosa, mas é reconhecer e se encontrar nos seus próprios problemas, nos seus próprios pecados, porque nós somos sujeitos sim a errarmos, não somos santos, não somos bons, mas nós às vezes quando erramos temos a tendência de nos ausentarmos. Aí Deus brada dizendo: eu sei do teu pecado, mas eu quero saber se você sabe aonde você está, porque hoje você já não está mais no ambiente que eu havia te estabelecido, mas mesmo assim eu desço no teu jardim para chamar-te pelo teu nome e te dizer: eu quero te dar uma segunda chance. Aonde você está? Deus sabia exatamente onde Adão estava fisicamente, mas Adão não sabia onde estava. Como Adão não sabe onde está, Deus o procura. Quantas vezes?
Nós, assim como Adão, então, falhamos, nos escondemos, nos esquivamos, fugimos, nos ausentamos. E o que me chama a atenção aqui é que Adão permaneceu no lugar que Deus o colocou, sim ou não? Adão está no jardim feito por Deus, sim ou não? Mesmo assim, longe de Deus. E eu disse aos nossos jovens ontem que é possível até estarmos na igreja, mas longe de Deus. É possível carregarmos uma Bíblia, mas estarmos longe de Deus. É possível cantarmos e estarmos longe de Deus. É possível tocarmos e ainda assim estarmos longe de Deus. É possível pregarmos, exercermos um ministério, mas ainda assim estarmos longe de Deus. No lugar certo, mas na condição errada. Mas há um Deus gracioso. Há um Deus que tem tamanha graça, que mesmo quando nós nos perdemos em nós mesmos, mesmo quando nós nos perdemos nas nossas ações, mesmo quando nós nos perdemos nos nossos desvaneios desta vida, mesmo quando nós nos perdemos nos nossos pecados, nas nossas lamúrias, nas nossas angústias, Ele, como é um Deus que não quebra aliança, Ele continua descendo no jardim e dizendo: você sabe aonde você está? Eu concluí com os jovens dizendo que Deus não quer a nossa posição. Deus quer o nosso coração. Deus não te quer só de corpo presente num culto de jovens. Deus não te quer de vez em quando aqui dando uma palavra, cantando louvor, dando uma mensagem, pregando. Deus não te quer de vez em quando fazendo alguma coisa. Deus quer o seu coração. Porque o que domina o teu coração é o que vai fazer com que a sua vida tenha êxito ou deixa de ter. Não é o participar do culto, não é participar dos jovens, não é o ser obreiro, não é o ser pastor, não é o ser músico, é ter o Deus que é o dono de todas as coisas, entronizado no nosso coração e dizendo: a Ele a honra, a glória, o louvor, a exaltação para sempre, é dele o nosso coração. De tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. Porque é dele que saem ou procedem as saídas da vida. Adão se distancia. E eu ainda disse aos jovens que todo distanciamento não acontece de uma hora para outra. Ninguém dorme crente e acorda desviado. Ninguém vem para um culto crente e sai do culto desviado. Tem gente que até vem para o culto, mas vai embora endemoniado, porque dá lugar para o diabo, mas não sai desviado. Está comigo, diga amém. Ninguém desvia de uma hora para outra, ninguém se afasta de uma hora para outra, ninguém cai de uma hora para outra. São passos curtos, são negligências, são oportunidades que temos para fazer e entregar o coração a Ele, mas o fechamos. São cultos que nós às vezes trocamos por uma festinha, por um passeio, por um lazer. Pastor, o senhor é contra? Eu disse a eles, absolutamente que não. O grande problema são os hábitos. É um culto hoje, é um culto semana que vem. É uma oração hoje, é uma oração semana que vem. É o deixar de ler as Sagradas Escrituras hoje, amanhã também. Eu já não li ontem, já não orei ontem, já não fui ontem. Já não fiz mês passado, já fazem 3 meses, já fazem 6 meses, já fazem 1 ano. E o distanciamento vai chegando. E o problema é que nós não percebemos que estamos ficando distantes. O problema é que a gente se acostuma com o ambiente que Deus nos colocou. Eu estou no Éden, estou na igreja, os meus pais são crentes, o meu cônjuge é crente, tem ministério, mas isso não é sinônimo de profundidade e de intimidade com Deus. Deus está dizendo, mais do que te ter no ambiente correto, eu quero habitar, morar dentro do teu coração. Eu quero dominar a sua vida. Mais do que estarmos no ambiente correto, Deus está dizendo, eu quero tomar-te por completo, porque eu quero ser por inteiro na sua vida.
disse para eles, e eu acho que foi dito ontem, e eu acho que foi dito hoje no grupo de jovens também, porque às vezes nós trocamos as oportunidades e a gente tem que entender o seguinte: para um crente que é cheio do Espírito Santo, nunca é só mais um culto, nunca é só mais um louvor, nunca é só mais uma palavra, nunca é só mais um evangelismo, nunca é só mais uma oração, é um direcionamento de Deus para a nossa vida. Então creia, se Deus te trouxe aqui esta noite, se você venceu a canseira, se você venceu as crises, se você venceu os problemas, as indagações interiores, e você veio, Deus está dizendo: não será só mais uma noite, eu te atraí para esse ambiente, mesmo você escondido, só para te dizer: eu sou Deus na tua vida e eu não te perco de vista, eu não te perco. Quem ouve o que Deus está falando conosco aqui? Porque nos afastamos, pastor? Porque há momentos, irmãos, que nós como crentes deixamos de ouvirmos e percebermos só a voz divina. Quantos aqui em dado momento da fé aceitaram a Jesus? Você não nasceu num lar cristão. Quem aqui foi assim? Ou quem nasceu e depois foi para lá, para o lado de lá, e depois voltou? Quem aqui que teve aquele encontro, aquele renovo? Aí você lembra que tudo pra gente era Deus? Ou tudo era diabo também? Que as coisas boas eram Deus, as coisas ruins são Satanás. Mas a gente espiritualizava tudo. Eu me lembro que quando eu voltei para a igreja eu não tinha tempo, eu não conseguia, Elias, ficar olhando para as perseguições. Porque desde que eu voltei para Cristo, desde que Ele me aceitou de novo, aos meus 17 anos, eu aceitei e eu reconciliei numa semana. Na outra semana, o Satanás já estava pegando um obreiro lá para me aperrinhar. E aí eu naquela de recém-voltado, o sangue da barata ainda estava fervendo. Mas eu não conseguia dar crédito para o que estava à volta. Eu não conseguia parar, ter tempo para o que os outros falavam ou pensavam. Eu só queria ouvir a voz. Tinha gente que dizia: mas aceitou Jesus, está com uma semana, e como é que os irmãos já estão dando oportunidade para esse cisco? Porque eu era muito mais magro do que hoje, para esse cisco falar alguma coisa. E eu olhava e dizia: a voz está falando comigo. A voz está falando comigo. Há uma voz no meu jardim falando comigo. E eu só queria ouvir a voz. O problema é que com o passar dos tempos, parece que a voz se torna comum. E já não se ouve mais, já não se dá tanto crédito. E aí a gente faz como Pedro no dia em que Jesus o chamou para andar sobre as águas. Pedro começa a andar, sim ou não? Mas o texto diz que em dado momento Pedro deixa de olhar para Cristo e começa a olhar para as ondas, para o vento. O grande problema é que nós mesmos no jardim, muitas das vezes deixamos de olhar para aquele que fala conosco todos os dias e começamos a olhar para tudo menos para o dono da voz. E aí a gente encontra hoje na igreja um monte de gente, mas assim, ó, assim mesmo. De gente que Deus colocou no jardim, Paulo. De gente que Deus dotou com inteligência. De gente que Deus dotou com talentos. De gente que Deus dotou com habilidades. De gente que Deus dotou com dons. Mas parou de ouvir a voz. E hoje está de trás das árvores, dizendo: eu só estou vendo Deus usar os outros. Eu só estou vendo acontecer na vida dos outros. Mas Deus marcou esta noite para dizer: eu vou te arrancar de trás das árvores. Eu vou te arrancar daí. A minha graça, ela vai ser tamanha na tua vida, que tu não vai aguentar mais esconder aquilo que eu coloquei sobre você. Ah, pastor, mas já faz tempo. Mas a voz dele está te gritando faz tempo. É tão verdade que tu já até pensou em desviar. Tu já até pensou em voltar para a vida antiga. Tu já até pensou de mudar de igreja. Mas não entende, porque tanto que você planeja, aparece aqui de novo, dizendo: eu não sei
sei o que me atrai, é que a voz ainda está ecoando na tua alma, e ela me autoriza a te dizer: enquanto a graça te alcançar, tu não sai do jardim, tu não sai do barco, tu não se afoga, tu não se perde. A voz te chama dizendo: é noite de sair de trás das árvores e assumir o compromisso. Se tem uma coisa, irmã Nair, que me confronta em Deus, dentre tantas, é esse negócio dessa misericórdia de Deus. Mas é a gente por muito menos, Deus faz tanto pelo bichinho. Cria o bichinho. O bicho peca, se perde. Aí ele vai atrás. Ei, vem, te amo. E ele persiste em nós. Esse negócio de Deus insistir em nós, Ayrton, é um negócio que me confronta. Esse negócio de Deus saber que tem hora que a gente vem aqui, irmão, na frente, a gente dobra o joelho, a gente chora, a gente fala: me perdoa, Senhor, me perdoa, me perdoa, me perdoa. Não faço mais. De repente, lá está nós de novo. Mas mesmo assim, Nilson, mesmo assim, ele vem: Tiago, onde você está? Paulo, onde você está? Tamires, onde você está? Esse negócio de Deus não deixar da gente é uma coisa que me consome. Porque mesmo quando nós queremos fugir dele, ele fala: eu tenho um negócio tão grande contigo, eu tenho um negócio tão grande com a tua casa, eu tenho um negócio tão grande com a tua família, eu tenho um negócio tão grande com o teu ministério. Pastor, mas não me aguentam, não me toleram. O problema é deles. Eu gosto é de você, eu amo você, e por amor à tua alma eu vou atrás de você quantas vezes for, para te chamar de novo e dizer: vou te dar uma nova chance. Onde estás? Quantos estão ouvindo Deus falar aos nossos corações? Diga comigo a voz de Deus. Diga com força: a voz de Deus é a voz da graça. Se a voz de Deus é a voz da graça, e a graça é favor imerecido, é Deus nos dar aquilo que nós não merecemos, Bruno e Gabi. Quando eu digo que a voz de Deus é a voz da graça, você precisa entender que todas as vezes que Deus grita o seu nome, é Deus dizendo: eu sei que você merecia a morte, eu sei que você merecia a sentença, eu sei que você merecia ser crucificado, eu sei que você merecia ser fulminado, mas como a minha voz é a voz da graça, eu só estou gritando o teu nome para dizer: eu vou te dar aquilo que você não merece, eu vou te dar aquilo que você não é digno, eu vou te dar perdão de novo, eu vou te dar graça de novo, eu vou te dar favor de novo, eu vou derramar virtude sobre a tua vida de novo, para que você não se esconda mais. Eu te darei de novo. A voz de Deus é a voz da graça. Me escuta, por favor. Talvez tu tenha caído, talvez tu tenha pecado, talvez tu tenha feito tanta coisa que você pode fazer, você é sujeito a fazer, assim como eu. Mas a voz da graça está dentro dessa casa essa noite. Oh, aleluia. Eu não sei o que foi que tu enterrou, eu não sei o que foi que tu quebrou, eu não sei o que foi que tu escondeu, eu não sei se tu está atrás de uma figueira, eu não sei se tu está atrás de um pau-brasil, eu não sei se tu está atrás do eucalipto. O que eu sei é que a voz da graça está gritando o teu nome aqui esta noite. Pastor, e como é que o Senhor me prova isso? É que há uma chama queimando no teu coração. Eu vejo lágrimas vertendo em rostos aqui. Isso é a prova da voz gritando o teu nome e dizendo: eu não te chamei para ficar escondido, eu não te chamei para ficar perdido, eu não te chamei para ficar aí. A voz da graça nos alcança. Ele está dizendo: aonde você está, eu ainda te quero, eu ainda te quero, eu ainda te quero, eu ainda te quero, eu ainda te quero. E eu vou bater até você entender. A voz da graça está dizendo: eu marquei essa noite para dizer: a
tua alma. Eu ainda te quero, eu ainda te quero. Aleluia. Pastor, o que é que Deus espera de mim? Deus espera uma resposta. Pastor, o que Deus quer de mim em meio a todos os meus perdidos? Deus quer uma resposta. Quando Deus grita o nome de Adão, Andréia, diz-nos o texto, quando o Senhor fala, aonde estás? A resposta de Adão foi, eu ouvi a tua voz, eu tive medo, e por isso eu me escondi, pois eu estou nu. E o Senhor disse a Adão, quem te disse que tu estás nu? Por acaso fizeste aquilo que te ordenei que não fizesses? A resposta de Adão é o problema. Porque Adão sofre da mesma crise que nós, de terceirizarmos responsabilidades, terceirizarmos a culpa. Parou por quê? Por causa de alguém. Se escondeu por quê? A mulher que tu me deste. Ela ouviu o Satanás. Ela foi conversar com a cobra. A cobra enganou ela, ela comeu da fruta, me deu da fruta, eu também comi. A culpa é dela. A gente sempre tem que ter um bode expiatório. Tu está escondido porque eu estou escondido porque o irmão me olhou torto. Tu está escondido porque eu estou escondido porque não me deram a oportunidade. Tu está escondido porque eu estou escondido porque ninguém cita o meu nome. Tu está escondido porque eu estou escondido, porque eu estou chateado, porque o pastor tirou o bigode. Tu está escondido porque eu estou escondido por causa de tanta coisa. E sempre tem um culpado. E o que Deus queria ouvir de Adão não é a terceirização da culpa. O que Deus queria ouvir de Adão é, Senhor, eu errei. Eu fiz o que o Senhor falou para não fazer. Eu cometi o que o Senhor falou para não cometer. Mas eu estou aqui. E a pergunta de Deus ao nosso coração aqui hoje é: até quando nós vamos jogar a culpa para os outros? Até quando alguém vai ser culpado pela nossa frieza? Até quando alguém vai ser culpado pelos nossos dons e talentos que estão enterrados? Até quando alguém vai ser culpado por coisas que nós devemos nos posicionar diante do Deus da promessa? Até quando alguém será culpado por coisas que Deus colocou na nossa mão para fazermos e nós não estamos fazendo? Pastor, a voz de Deus é a voz da graça, e por isso mesmo Ele está dizendo, não é o que os outros pensam, fazem ou deixam de fazer, é sobre aquilo que eu coloquei sobre você para que seja feito. Não é porque os outros fazem que tu vai fazer também. Não é porque os outros não aceitam que tu também não vai aceitar. Não é porque os outros não gostam que tu também não vai gostar. Não é porque os outros não praticam que tu também não vai praticar. Eu te chamei para ouvir a voz que vem de cima. Eu quero me relacionar contigo. E para que haja mudança na sua vida, eu continuo dizendo, você sabe aonde está. E a voz ou a resposta que Deus quer ouvir é esta: eu estou escondido porque eu me perdi nos caminhos da vida. Mas eu aceito, e não só aceito, mas eu preciso de uma nova chance para recomeçar. Assuma a sua condição. Assuma a sua condição, seu estado. Eu fico pasmo com algumas situações, porque a gente, como pastor, obreiro, a gente analisa algumas coisas, alguns comportamentos, a vida que algumas pessoas vão levando e vão vivendo, e volta e meia a gente dá um toque. E aí, como é que tá? Tá tudo bem. E aí, como é que tá? Tá tudo bem. Outro dia eu conversei com o irmão
mais de 2 meses sem aparecer num culto. Eu olhei, vi uma fisionomia estranha. Não teve muita paz. Eu falei, aí como é que tá? Estou bem, graças a Deus. Falei, rapaz, parece que está mais firme do que eu, que estou na igreja quase todo dia. E o Espírito grita na nossa alma, dizendo, não está bem. Mas o nosso orgulho não permite assumir a condição. Por que as pessoas saem da igreja? Sempre tem um culpado. Sempre tem alguém para levar. O pastor, então, ele leva 99,99999%. É o pastor, o obreiro, o líder, o músico, alguém. Tem que cair nele. Mas por quê? Porque as pessoas têm que responsabilizar em alguém. E Deus não trata com quem só quer terceirizar a culpa. Deus trata quem assume a sua condição. Pecou por quê? Não, eu fui fraco. Fracassou porque não, eu errei mesmo, eu vacilei, eu acessei o que não devia, eu falei o que não devia, eu fui onde não devia, fiz amizade com quem não devia, eu andei com quem não devia. Mas se a voz da graça está te chamando, é porque a voz está dizendo, eu marquei para te dar uma segunda chance. Parou de pregar porque, não interessa. Ele está dizendo, eu quero que você assuma. Eu parei porque eu esfriei. A voz da graça está dizendo, eu vou te revestir de novo, eu vou te dar autoridade de novo. Tu vai voltar a pregar de novo, tu vai cantar de novo, tu vai testemunhar de novo, tu vai evangelizar de novo, tu vai tocar de novo. Ele vai te instituir novamente, porque a voz da graça trata com quem assume a sua responsabilidade. Primeiro, reconheça onde você está. Reconheça. Esse negócio, irmão, foi pregado aqui há poucos dias. E há algum tempo atrás eu falei sobre o testemunho do pastor Valdemar Ribeiro, que pregou aqui há uns 14, 15 anos atrás, se eu não me engano. E nós sentados bem do lado aqui com os jovens. Em que ele disse que esse negócio do primeiro amor, com o passar dos tempos, alguém olhou para ele logo que ele se converteu, e ele todo naquele ânimo, e alguém disse, isso aí é fogo de palha, isso logo passa. E ele disse, o dia que esse fogo apagar, eu dobro o meu joelho de novo e aceito Jesus, porque eu não quero que esse fogo se apague. Deus está dizendo, faça uma autoanálise aqui hoje, porque a mesma chama que eu acendi no teu coração há 3 anos atrás, quando você me aceitou, há 5, há 10, há 15, a 20, ou a chama que você carrega desde o seu nascimento, é a mesma que deve permanecer acesa. E se ela está se apagando, Ele está dizendo, é momento de ouvir a voz da graça e dizer, acenda de novo, acenda de novo, acenda de novo. Só quem quer que a chama seja acesa, só quem quer sentir de novo graça, só quem quer sentir o primeiro amor todos os dias, levante a sua mão e dê um brado de glória a Ele. Deus trata com quem tem coragem, porque às vezes a gente tem coragem de pecar, irmão. Tem ou não tem? A gente faz cada coisa, tem hora. Mas Deus está dizendo, eu quero ver a tua coragem para assumir. Eu quero ver a tua coragem para dizer, Deus, eu me perdi aí, mas eu estou aqui de novo. Deus, eu dei uma vacilada aí, eu parei, eu fui negligenciando, eu fui deixando de ler, eu fui deixando de orar, eu fui deixando de congregar, eu fui deixando, e hoje eu já não estou mais aquilo que eu era, eu já não consigo te ouvir mais ao virar do dia, ou durante o dia, mas eu estou aqui para dizer, eu quero voltar ao primeiro amor, eu quero sentir de novo, eu quero transbordar novamente na sua presença. Reconheça. A primeira resposta que Deus requer é o reconhecimento. A segunda, ouça novamente a voz de Deus. Porque a gente, todas as vezes que falhamos, a gente fica pensando, e o que vão pensar de mim, o que vão falar de mim. O que vão, não importa. O que importa é se a voz está chamando. O que importa é se a voz desceu no teu jardim para dizer, onde estás? Porque
se a voz está gritando de novo, irmão José Rodrigues, é como se ele estivesse dizendo nas entrelinhas: eu só vim ao teu encontro porque eu sei onde você está. E eu quero revelar onde você está para te dar uma segunda chance. Ouça a voz de Deus através da palavra. Terceiro passo para essa resposta que Deus requer: dê o passo de volta. Não lembro se foi hoje aqui ou ontem que foi falado sobre o filho pródigo. Lembra do filho? Um dia ele olhou e disse assim: eu levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. E eu vou dizer para ele: pai, eu pequei, eu errei, pequei contra Deus e pequei contra ti, mas eu estou aqui de novo. Sabe o que Deus está dizendo? Dê a meia volta. 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 E essa mensagem não é para desviar dos irmãos. Não, Deus está falando com a gente que é crente, que permanece no jardim, mas que às vezes já não ouve mais, não sente mais, não se alegra mais. Tem gente que para vir para o culto é um peso, irmão, é uma luta. E olha o salmista: eu alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Para algum, quando se fala vamos orar, orar é um fardo, é um peso para alguns. Não, para nós ainda é intimidade com Deus. Volta a orar, volta a ler Bíblia, volta a congregar mais, volta a se relacionar mais, volta a usar os dons e talentos que Deus te deu. Volta. Pastor, eu me arrependi, mas não mudou as atitudes, não mudou o comportamento. Não. A grande verdade é que o fruto do arrependimento é quando nós fazemos a meia volta e dizendo: eu vou mudar totalmente a rota novamente, porque eu não quero mais sair do centro da presença dEle. Eu quero permanecer no esconderijo do Altíssimo. Eu quero permanecer em Deus. Eu quero permanecer em Cristo Jesus. Pastor, como voltar? Eu não sei o caminho. Eu não sei por onde. Primeiro, o Pai desceu para chamar-te pelo teu nome. Segundo, Cristo é o caminho de volta para a presença do Pai. Pastor, eu não tenho como me apresentar a Ele. Não será só você. Há sangue sobre a sua vida. E você já me ouviu dizer aqui que quando nós chegamos diante do Pai, Ele não vê apenas nós, mas Ele vê sobre nós o sangue que foi vertido na cruz do Calvário, que nos justifica e nos purifica de todo e qualquer pecado. Adão pecou no Éden, fazendo com que após o seu pecado, ele e a sua esposa fossem colocados para fora. Cristo, na cruz do Calvário, vertendo seu sangue, nos ligou novamente ao trono da graça. Pelo que nós, como diz o escritor aos Hebreus, temos liberdade para termos acesso a Ele pelo vivo caminho que Cristo nos abriu. Sabe o que Deus está dizendo? Tu não tem legalidade mais para ficar perdido. Cristo já abriu o caminho novamente. E Ele está dizendo: eu sou o caminho. E quem quer se relacionar com o Pai, passa por Ele, porque Ele garante: o Pai vai te aceitar de volta. Levante a sua mão para receber graça aqui. Porque eu não sei o que foi que parou, mas o Pai está dizendo: eu te aceito de volta, eu te recebo de volta, eu te tomo
de volta. O pecado não te domina mais, a perdição não te domina mais. O sangue de Cristo já te purificou. Você pode se aproximar de volta. Esteja em pé comigo, por gentileza. Eu vou fazer um apelo para uma oração. E pode ser que eu fique só no apelo, mas eu queria convidar você que de alguma forma se escondeu de Deus. Ah, pastor, é uma decisão, porque Deus não te colocou atrás da árvore. Não foi Deus que te escondeu aí. Não foi Deus que te empurrou para aí. Ele só está descendo aqui hoje para dizer, sai. Ele só desceu aqui hoje para dizer, se você quiser, eu posso fazer tudo de novo. Porque Adão e Eva eu tive que colocar para fora. Mas você, o meu filho, consegue manter você dentro de novo. Sai. Então eu queria convidar você que ouve essa palavra e entende que por algum motivo você se escondeu. Quando eu falo disso, eu já disse aqui, não é só sobre pecado. Sabe, tem gente que está escondido atrás de uma árvore porque está angustiado, está aflito, está ferido, está sem esperança, está sem fé. Há tantas coisas que nos levam a nos escondermos. Quem sabe você não está exercendo o que Deus te chamou para exercer. E você tem consciência disso. Mas Deus está dizendo, se você quiser sair daí hoje, eu vou fazer acontecer de novo na sua vida. Se tiver alguém, deixa o teu lugar, vem rapidinho para frente. Ah, pastor, mas o que vão pensar? Não, ninguém aqui é melhor do que você. Ninguém aqui é melhor do que outro. É você e Deus.